Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai aprender tudo sobre o Styled Components. Então, o Styled Components é uma biblioteca do React que nos ajuda com o CSS. Então, além de a gente poder escrever código CSS com o Styled Components, vocês vão ver na aula de hoje que ele vai dar alguns superpoderes para nós e vai ajudar com que a gente utilize, além do CSS, utilizar o JavaScript a nosso favor na estilização. É isso mesmo, JavaScript para estilização, beleza? Então, vamos parar de enrolação, vamos ver na prática. Já tem vídeo de React no canal, o link vai ficar aqui embaixo, vai ficar no card. Se você não assistiu, assiste lá. E solta a vinheta, diretor. Eu sou Rodolfo Mori, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, vamos lá, galera, vamos aprender tudo sobre Styled Components nessa aula. Para começar, eu queria falar uma coisa. Nessa aula, a gente vai utilizar essa aplicação aqui, ó. Essa aplicação, a gente iniciou ela na aula passada sobre React. Então, volta lá, vou deixar aqui no card, vou deixar aqui embaixo também na descrição essa aula. Porque se você não entende que o React chegou de paraquedas aqui, assiste essa aula que vai facilitar muito você entender tudo que a gente vai fazer hoje. Fechou? Então, na aula anterior, a gente começou essa aplicação. Ela tá funcionando, mas ela tá meio feinha, então ela funciona. A gente adiciona os comentários, vai adicionando aqui os comentários. A gente aprendeu muita coisa sobre o React na aula passada, mas o objetivo dessa aula é deixar a nossa aplicação bonitona, utilizar o Styled Components para nos auxiliar com isso, beleza? Vou deixar aqui embaixo também o link para o código, o nosso código, fechou? Então vamos lá. Eu tô aqui no site do Styled Components. É sempre importante você ler documentação. Eu sei que às vezes você quer já ir direto pro código, mas a documentação é importante. Vai fazer com que você gaste menos tempo para aprender sobre alguma biblioteca, algum framework, enfim. A documentação do Styled Components tem bastante coisa, então se tiver alguma dúvida você pode vir aqui. E indo aqui na documentação, a primeira coisa que a gente vai pegar, ó, é instalação, como que a gente instala o Styled Components, ok? Então, como eu já disse na aula passada, a gente já começou a nossa aplicação, a gente já tá aqui com a nossa aplicação React. Ela está exatamente igual da aula passada, eu só passei tudo para inglês. Eu tinha dado uma colher de chá para vocês, tinha colocado em português para facilitar o entendimento de algumas funções do React, mas agora eu passei tudo para inglês. Eu recomendo vocês também a colocar tudo em inglês, mas não tem problema se você não souber inglês. Google Tradutor tá aí para isso, ok? Então você escreve alguma coisa em português, joga no Google Tradutor e aqui você joga em inglês. Não tem segredo, é uma aplicação bem simples. Aqui está a nossa parte do HTML, a gente tem uma lista, dentro da lista a gente tem os nossos comentários e aqui em cima a gente tem o text area, onde a gente digita o comentário e o botão. Toda vez que a gente digita no text area, a gente chama essa função random text area e guarda o que está sendo escrito dentro do text area, dentro de uma variável, aqui a variável comentário, comment. E depois, quando a gente clica no botão, a gente chama uma função que é a handle click button. E aqui dentro dessa variável, a gente pega o comentário que está armazenado aqui nessa variável e joga ele para a tela. Fechou? Então, bem simples. Vamos começar instalando o Styled Components. Eu vou parar aqui a aplicação e vou copiar aqui. Você pode instalar com Yarn ou com npm, beleza? Eu vou instalar com Yarn, mas aí você pode copiar essa linha aqui, ó, npm install --save Styled Components, ok? Então, vou instalar aqui, vou dar um Yarn, está instalando, vamos lá, instalou, e eu já vou dar um Yarn Start novamente. Então, vamos começar a trabalhar com o Styled Components. O Styled Components, ele serve para a gente criar o nosso código CSS, só que de uma forma um pouquinho diferente. A gente consegue misturar JavaScript com CSS e isso ajuda e muito, ok? Então, vamos criar o nosso primeiro componente. A primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui em cima o Styled Components. Então, vou importar Styled. Você pode dar o nome que você quiser. Eu costumo chamar de Styled. From Styled Components. Ok. Tá aqui o nosso Styled. E agora vamos criar o nosso primeiro componente. Como que a gente cria um componente no Styled Component? Então, por exemplo, eu tenho o meu button. Eu quero estilizar esse button. Como que eu faço isso? Eu vou criar tudo aqui na mesma tela para facilitar pra gente, para ficar mais fácil de você ver. Eu vou criar aqui uma variável chamada button. Presta atenção, todos os componentes que você criar no Styled Components tem que ser com letra maiúscula, beleza? Porque senão vai dar ruim no React. No React, todo componente começa com letra maiúscula, ok? Se fizer com letra minúscula, não é que é feio, é que não vai funcionar, ok? No React, tudo com letra maiúscula quando se trata de componentes.
Então eu vou criar o meu button, vai ser uma variável, e aí eu vou dar um styled, ponto, o que vai ser. Então, quando a gente cria um componente no Styled Components, a gente dá o nome para ele, sempre em letra maiúscula, pega o Styled, que a gente importou aqui em cima, ó, eu importei o Styled, e aqui eu vou dar um Styled, ponto, o que o meu componente vai ser. Ó, você vê que o VS Code está completando para mim. Esse componente vai ser um link, ele vai ser, por exemplo, um parágrafo, no meu caso vai ser um button, então vai ser um Styled.button, ok? E aí a gente coloca as nossas classes, é isso mesmo. Você vai colocar, ó, 2 classes aqui. E aqui dentro dessas classes, a gente vai escrever o nosso CSS. Presta atenção, não vai errar. Const button, styled.button, ponto tipo, no caso do meu é button, se eu podia ser colocado uma div, enfim, o que for. E aqui a gente coloca nossas classes, nossos templates strings, ok? E uma dica muito legal para vocês irem aqui nas extensões do VS Code e procurarem por uma extensão chamado Styled, VS Code Styled Components, ok? Instalem essa extensão, porque aí vocês vão conseguir ver o código que a gente está escrevendo aqui como CSS, ok? Então eu vou começar a estilizar o meu botão. Vamos aqui no nosso Figma, o link do Figma vai estar aqui embaixo também. Eu vou clicar aqui no botão e vamos ver aqui algumas configurações do botão. Por exemplo, vou pegar aqui o background, o border radius, vamos lá colocar. Eu vou colocar aqui o background, colocar o border radius, assim aqui, ok, vou salvar e vamos ver o que aconteceu na tela. Vamos ver o que aconteceu. Não aconteceu nada. Por quê? Vamos lá. Eu criei o meu botão. Isso aqui é um botão, tá vendo? Ó, eu falei que é um botão. Eu criei o componente, mas agora eu preciso usar esse componente aqui, ó, o meu button. Então eu vou colocar ele no lugar do meu button, da tag que a gente usava HTML, tá vendo? Agora ele é um componente do React, do Styled Components, sempre com letra maiúscula. Tá aqui o meu button. Agora sim, eu vou salvar e voltando lá, atualizando, vocês podem ver que ele já aplicou o CSS, perfeito? Então tudo que a gente colocar ali dentro do nosso botão, ele vai aplicar código CSS. Vamos pegar mais configurações do botão, por exemplo, o tamanho dele. Vou pegar o width e o height, salvar. A gente coloca aqui. Também vou trocar a cor do botão, do texto do botão. Vou deixar branco. Vou tirar a borda também. Vou dar um border none. E por enquanto, vamos ver. Aí, ó. Já tiramos a borda. A borda já está arredondada. O texto aqui, comentar, já está aqui. A gente pode até aumentar um pouco esse texto. Deixa eu ver o tamanho dele. Font size 17. Vou colocar aqui também. Ok, perfeito. E vou colocar um cursor pointer para que quando eu passar o mouse, ó, ficar a mãozinha, ok? Então tá aqui o nosso botão comentar, já tá bonitão, ok? Então criamos o nosso primeiro componente aqui no Styled Components, ok? Mas, entretanto, olha a bagunça que isso aqui vai ficar, porque aqui eu tenho meu código, aqui eu tenho mais código, aqui CSS, e aí a página vai ficando muito grande. Então, toda vez que a gente vai criar algo com Styled Components, a gente tende a utilizar um arquivo separado. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar aqui o meu button, vou recortar, e vou criar um novo arquivo. Esse app.css, que a gente usou na aula passada, a gente vai deletar. A gente não vai mais utilizar. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Vou chamar de styles.js. Styles. E vou colocar o meu button aqui dentro, ok? Só temos que importar o Styled Components aqui também. Então, eu vou importar Styled from Styled Components. Ok, importei. E eu preciso exportar o meu botão. Exportar. Então, eu vou dar um export aqui. Ok? Preciso colocar o export aqui na frente para que eu consiga pegar esse botão em outro lugar, ok? Então, preciso colocar o export. Então, vai ficar assim o meu componente aqui. Eu vou salvar. Vamos voltar aqui no app. Ele está reclamando porque eu deletei o nosso app.css. Então, eu preciso tirar daqui. O styled a gente não vai utilizar mais aqui dentro. Eu posso deletar também. Vamos subir aqui, organizar o nosso código. Vamos salvar.
agora tá dando erro porque ele não tá encontrando o nosso button. Por quê? Nosso button tá em outro arquivo. Tá aqui no arquivo styles.js. Então vamos importar. Aqui vou importar o meu button lá de dentro de ponto barra styles. Eu não preciso colocar o JS não, tá? Ele já entende. Ok, importei meu botão. Então aqui dentro do styles eu exportei. Aqui dentro eu importei. Lembrando que aqui tem que ser o mesmo nome, ok? Tem que ser o mesmo nome. Como eu não estou exportando por padrão, por default, então aqui eu tenho que colocar o mesmo nome para ele saber o que eu quero pegar lá de dentro. Salvei. Como vocês podem ver, tá aqui o nosso botão. Beleza? Então, já aprendemos aí como criar um componente no Styled Components, como estilizar esse componente e já separamos também o nosso código para tudo ficar mais organizado. Agora, uma coisa que a gente sempre faz, quem me segue sempre vê que eu faço, é dar um reset nos estilos. Porque cada navegador tem, por exemplo, um estilo padrão de padding, de margem, e a gente não quer isso. Outra coisa legal também é colocar uma fonte. Aqui, ó, no nosso aplicação, a gente utiliza a fonte chamada, cadê? Roboto. Então a gente utiliza a fonte Roboto, então é legal a gente colocar uma fonte, resetar o CSS. E como que a gente faz esses estilos padrões com Styled Components? Lá no HTML, não sei se vocês se recordam, nas aulas de HTML, a gente ia lá no nosso estilo, colocava um asterisco, né? E saía colocando lá margem 0, padding 0 e assim por diante. E assim a gente conseguia resetar os nossos estilos. No Styled Components, para a gente criar estilos globais, ou seja, estilos que servem para toda a nossa aplicação, a gente faz de uma forma diferente. Eu vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de globalstyle.js. E aqui dentro de Global Style, a gente vai importar um carinha lá de dentro do Styled Components, que é o create global style. Então você vai importar o create global style lá de dentro do Styled Components. Ele que vai nos auxiliar a criar o nosso estilo global, ok? Então eu vou criar aqui uma variável, vou chamar ela de global style e ela vai ser igual a create global style, que eu importei aqui dentro do Styled Components. Coloco as classes, tá vendo a classe? E aqui dentro é só eu colocar tudo que eu quero como estilos globais. Então, assim como no HTML, eu vou colocar aqui meu asterisco, ou seja, eu vou aplicar para toda a minha aplicação, para todos os componentes, eu vou aplicar o quê? Eu quero um margem 0, eu quero padding 0, eu quero o box sizing como border box, e por enquanto eu acho que é isso, ok? Agora eu preciso exportar esse carinha aqui, ó. Export default. Como só tem ele aqui dentro, eu posso exportar como default, global style. Vamos ver se funcionou. Não funcionou. Ainda tá a margem aqui, não tá do jeito que a gente quer. Por quê? Eu estou exportando, mas eu preciso importar isso em algum lugar. E no React, a gente precisa criar o global style, a gente está criando num arquivo separado. A gente vai aqui no nosso index, que é o entry point da nossa aplicação, que é o arquivo principal, e a gente vai importar esse global style com letra maiúscula, tem que ser com letra maiúscula, ok? Senão vai dar ruim. Aqui, ó, de global style. E a gente coloca ele aqui dentro, junto com o app. Dessa forma aqui. Então eu tenho o meu app, e agora eu tenho meu global style também. Vou salvar. E agora, como vocês podem ver, ó, tá bem coladinha a imagem, ó. Nós não temos mais padding, não temos mais margem. Vamos até aproveitar e colocar uma fonte. Eu vou lá no Google Fonts. E vou procurar aqui, ó, pela fonte Roboto. Já tá até aqui, ó. Então a gente vai baixar a fonte. Então eu vou pegar uma bem fininha. Um pouquinho mais grossa. E essa aqui. Ok? Peguei minha fonte, eu vou copiar tudo que tá aqui dentro, ó, aqui em cima, copiei, eu vou aqui em public, index.html, e aí eu colo aqui dentro do meu head. Nós já tivemos aula no canal ensinando tudo isso aqui, por isso que eu tô indo um pouco mais rápido. Temos aula no canal de HTML e CSS. Salvei aqui, ok. Agora
eu preciso pegar a minha fonte e aplicá-la para toda a minha aplicação. E se você tiver dúvida, você pode ver, ó, que o Google ensina para você. Ele fala assim, ó, pega a fonte, copia o código dentro do head do seu HTML. Foi o que eu fiz, ó. Fui no meu HTML, peguei aqui, ó, a tag head e colei aqui dentro, ó. E depois ele fala para colocar isso aqui, ó, no meu CSS. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou lá no meu Global Styles e vou colar aqui. E agora toda a minha aplicação está utilizando a fonte Roboto, ok? Vocês podem até perceber, ó, que mudou aqui, ó, mudou, tá diferente. Então, beleza. Criamos nosso primeiro componente, então eu já te ensinei como criar um componente no React utilizando Styled Components, beleza? Nosso button tá criado, já tá estilizado. Criamos nossos estilos globais. E agora a terceira coisa que a gente vai aprender no Styled Components é como a gente consegue trocar CSS baseado no JavaScript. É isso mesmo. Então vou fechar tudo aqui. E nós estamos... Vamos aqui na nosso app, ok? Eu estou no nosso app e vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho meu botão aqui, então eu digito... Calma que a gente vai consertar esse CSS. Vamos primeiro finalizar os ensinamentos aqui que a gente está aprendendo sobre Styled Components. Eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, outro comentário. Comentário. Só que se eu não tiver nada escrito, ó, tá vazio. Ó. Ele tá deixando eu clicar no botão. Seria legal se quando não tivesse nada escrito, a cor do botão mudasse. E além da cor do botão mudar, a gente também travasse esse botão, onde a pessoa não pode clicar. Isso seria muito, muito interessante. E o Styled Components, ele nos auxilia com isso. Como que a gente vai fazer isso ser possível? Vamos lá no nosso código que eu vou explicar para vocês. No Styled Components, a gente consegue passar valores dentro aqui do nosso componente. Então aqui eu tô com o meu componente, correto? Eu tenho o meu componente button, que a gente criou, mas esse button, ele tá criado aqui dentro do Styles. Então eu consigo passar, por exemplo, o valor de uma variável daqui para cá. É, isso mesmo. Por exemplo, toda vez que o meu comentário, eu tiver algum valor no meu comentário, ou seja, toda vez que o input tiver... Porque toda vez que eu digito no meu input, ele vai gravando no comentário. Se eu não digito nada, o valor de comentário fica vazio. Quer ver, ó? A gente pode colocar um console log aqui dentro de handle text area. Ó, vou colocar um console para vocês verem isso acontecendo. A gente na aula passada viu que o texto fica aqui em event, que é esse evento que chega aqui, .target.value. Vou colocar um console log e vocês vão ver aqui do lado que conforme eu digito, ó, ele vai trocando o valor da minha variável comentário. E se eu apago, ó, agora é vazio. Então eu quero que aconteça a seguinte coisa: se isso aqui tiver vazio, ou seja, se meu input tiver vazio, eu quero que esse botão fique cinza. E se eu começar a digitar, eu quero habilitar meu botão e deixar ele preto. Então vamos fazer isso com o Styled Components. Então eu vou apagar aqui esse console.log. E como que a gente vai fazer? Aqui no button, eu vou passar uma propriedade lá para dentro do meu CSS. E eu posso dar o nome que eu quiser para essa propriedade. Por exemplo, eu vou dar o nome para ela de isOn. Por exemplo, se o botão tá ligado ou não tá ligado. Se ele deve ficar ligado ou não deve ficar ligado. Ok? Então, eu vou colocar aqui o nome dessa propriedade. Imagine que eu estou criando uma variável que chama isOn. Ok? Estou criando essa variável chamada isOn. Eu coloco o igual. E aqui dentro do meu bigodinho, aqui dentro das minhas chaves, eu coloco o valor que essa variável vai assumir. E esse valor tem que ser dinâmico, porque imagine, eu quero que ora o botão esteja preto, ora esteja cinza. E qual variável que a gente vai pegar para fazer isso? É a nossa variável de comentário, que eu acabei de explicar para vocês. Porque quando aqui tiver vazio, a variável comentário vai ser nula, ou seja, toda vez que a variável comentário tiver vazia, eu sei que eu tenho que trocar a cor do botão. Então eu vou pegar e vou mandar aqui, ó, minha variável
comentário. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada isOn, e o valor dessa variável sempre vai ser o mesmo valor de comentário. Então, toda vez que o comentário mudar, essa variável isOn vai mudar também. É importante salientar que aqui a gente sempre tem que usar estados do React. A gente aprendeu sobre os estados na aula passada, e só para salientar que a gente tem que usar estados do React. Então, beleza. Criamos aqui nossa variável isOn, pegamos aqui o nosso comentário, colocamos aqui, e eu vou salvar. Agora, eu vou lá no meu estilo e vou pegar o valor dessa variável, ok? E o que a gente quer fazer? Trocar a cor do botão, que é esse background. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, o cifrão, o dólar, como você quiser chamar. E vou colocar aqui dentro também meu bigodinho, minhas chaves. Por quê? Vamos lá. A gente está utilizando o template string. Então, tudo que está aqui dentro, na verdade, é uma string. Tá bonitão, você tá vendo isso aqui bem bonito, com várias cores, porque a gente instalou aqui essa dependência. Mas, na verdade, tudo aqui são strings. E se você se recordar, ou se você não sabe, no JavaScript, quando a gente usa esses template strings, tudo que vai aqui dentro são strings. Só que se a gente quiser usar uma variável ali dentro, ou seja, quiser pegar valor JavaScript no meio da string, a gente faz o quê? Coloca esse carinha aqui, ó, dólar, e dentro aqui das minhas chaves vai valor JavaScript. Então, eu estou passando esse valor aqui, ó, isOn, dentro do meu componente. Eu estou passando aqui para dentro. E como que eu pego? Eu já coloquei aqui o meu template. Aí eu vou escrever assim, qualquer coisa. Aqui a gente vai pegar uma função. Então, eu costumo chamar de props. Então, eu vou colocar props. É uma função. Então, eu vou colocar a setinha aqui, igual setinha. E vou pegar o isOn, ok? Porque aqui dentro de props vai chegar todas as propriedades que tem dentro do meu botão, que eu estou enviando aqui. Mas a única que me interessa é a isOn, ok? A única que me interessa é essa aqui, ó, isOn. Então eu vou pegar props.isOn e vou fazer uma verificação. Se props.isOn, ou seja, se tiver algum comentário escrito, isso aqui for verdadeiro, a cor vai ser essa aqui, ó. Coloco aqui minhas aspas simples e coloco essa cor. Ou coloco 2 pontos. Se for falso, minha cor vai ser gray. Então vamos lá recapitular o que eu fiz. Presta atenção. Eu estou pegando todas as propriedades que estão vindo lá do meu botão, ok? Então elas estão chegando aqui, isso aqui é uma função. E eu estou pegando só props. Aqui chegam todas as propriedades, mas eu não quero todas, eu quero props isOn. Se o comentário existir, essa propriedade vai ser verdadeira. Então, eu aplico a cor preta. Agora, se tiver vazio, ou seja, o isOn é falso, aí eu aplico a cor cinza. Isso aqui nada mais é do que o if else. Então, aqui eu faço a pergunta. Se for verdadeiro, aplica isso. Isso aqui é o else, ó. Isso aqui é o símbolo do else. Aplica isso, ok? Então, vou salvar e vamos ver se funcionou. Ah, ó, tá vendo? Ele tá cinza. Comecei a digitar texto, ficou preto. Deletei o texto, voltou a ser cinza. Então, eu sei que é meio confuso, você tá misturando HTML com CSS, com JavaScript, mas é muito poderoso o que Styled Components permite a gente fazer. Isso abre diversas possibilidades, fechou? Então, só para recapitular, a gente passou aqui a nossa propriedade, pegamos a nossa propriedade e alteramos. E você pode alterar o que você quiser. Por exemplo, se você quisesse alterar a cor, ó, vamos alterar a cor, ó, tá como white. Eu vou colar esse carinha aqui, ó, para facilitar. Então, se o props.isOn for verdadeiro, a cor vai ser white. Se não, vai ser esse preto aqui, ó. Ok? Vou salvar. E aqui, ó, tá preto. Comecei a digitar, ficou branco. Então, eu posso fazer esse joguinho aqui de if else com qualquer propriedade do meu aqui dentro do meu componente, ok? Fechou? Então, era isso. A gente aprendeu bastante coisa de Styled Components. E para finalizar a aula, eu vou terminar de estilizar a nossa aplicação, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou criar um componente aqui para minha div principal. Vamos ali no meu Styled Components. Então, eu vou criar um export const, eu vou chamar de container.
e vai ser um styled.div, ok? Então, criei aqui o meu container. Eu vou importar aqui dentro do meu app. E vou colocar aqui na minha div. Já posso tirar esse class name, a gente não vai utilizar mais esse class name que a gente tinha utilizado na aula passada, ok? Salvei aqui e já estamos com o nosso container. Então vamos pegar algumas configurações aqui, por exemplo, a cor e o tamanho. Eu vou pegar a cor do nosso background e vamos pegar o tamanho também. Então, width e height. Ok, salvei aqui. Vamos ver como ficou. Beleza. Eu só vou deixar ele ao centro. Então, vou dar um margem. É um truquezinho, então eu vou dar um margem 0 alto. E vou dar um display como block. E aí ele vai ficar alinhado. Já ficou alinhado. A gente pode dar um margem, você pode dar um margem aqui em cima para não ficar colado. Por enquanto eu vou deixar assim. Agora vamos centralizar esses outros itens aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, no nosso Google Chrome, para ficar mais fácil de você ver o que eu tô fazendo. Então eu vou selecionar aqui, ó, essa div. Cadê, ó? Cliquei aqui, ó, tá vendo? A nossa div. Uma coisa que eu não falei para vocês é que é o seguinte, olha isso aqui, ó. Tá vendo essa classe louca? Isso aqui quem faz é o Styled Components. Então o Styled Components, ele cria uma classe para nós, entendeu? Mas não precisa se preocupar com isso. Então, se você vê uma classe louca aqui na sua aplicação, você já sabe que é o Styled Components. Ele fez a mesma coisa, quer ver, pro button. Cadê o nosso button? Aqui, ó, criou uma classe. Mas no fundo, ó, tá vendo que são atributos HTML. Então, eu vou dar um display flex. Vou dar um flex direction como column. Ou seja, eu coloquei o display como sendo flex. É uma das propriedades do display. E coloquei o flex direction, ou seja, a direção como coluna, ou seja, um item debaixo do outro. E vou também dar um align items como center, para todo mundo ficar ao centro, ok? Vou copiar aqui, agora que eu vi que deu certo. E vou colar aqui no meu container, ok? Mais uma lição aqui para vocês aprenderem sobre Styled Components. Por exemplo, agora eu quero estilizar a minha imagem. Aí você talvez pense, então vamos lá, Rodolfo, vamos criar aqui um componente de imagem, eu importo lá. Sim, eu posso fazer isso. Mas eu posso fazer uma coisa muito legal também, ó. Aqui no meu componente, dentro do meu container, ó, presta atenção. A minha imagem tá dentro do meu container, não tá? Então, eu posso ir aqui dentro do container, colocar aqui img, e estilizar a minha margem. Por exemplo, eu vou dar um margem top de 50 pixels. Vou salvar. E aí vocês podem ver que ele estilizou a minha imagem. Mas isso só foi possível porque a minha imagem está dentro do container. Se eu tentasse estilizar algo que está fora do container, por exemplo, se eu tivesse uma imagem aqui, ó, não ia dar certo, ok? Então, eu tenho esse poder de estilizar itens que estão dentro de um componente, ok? Então, estilizei a minha imagem. Agora, vamos um pouquinho mais para baixo. Agora, nós temos nosso text area, ok? Vamos pegar aqui o tamanho dele. Aqui eu vou dar uma margem também, aqui 50, aqui 25 mais ou menos. Então, eu vou aqui no meu styles. O meu text area também está dentro do container. Só um detalhe, se eu tiver 5 imagens dentro do container, ele vai aplicar o mesmo CSS para 5 imagens, ok? Então toma cuidado com isso. Então eu vou selecionar aqui o meu text area. Coloquei meu tamanho. Opa. Vou dar um margem top como... Até esqueci, eu acho que era 50 pixels. E um margem bottom como 25 pixels. Opa, lado errado. Vamos lá. Beleza. Tá ficando legal. Eu não gosto muito dessa linha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha chama outline. Essa linha aqui que fica quando a gente clica. Então, eu vou lá nos meus estilos globais. Global Styles. E vou dar um outline como none. Outline como none. Agora a gente não tem mais essa linha chata, ok? Vou dar um padding aqui dentro, ó, para não ficar tão colado o comentário. Então, vou dar um padding aqui no meu text area de uns 5 pixels.
Salvei. Ok, já tá bem melhor. Deixa eu escrever um comentário. Comentar. Agora só falta a gente estilizar os nossos comentários, beleza? Então vamos aqui. Vamos selecionar aqui a nossa LI. Vamos pegar o background. Pegar o background. Então, a nossa LI está dentro. A nossa ULLI também está dentro de container. Então, a gente consegue estilizá-la também. Então, vou aqui em Styles. Melhor, eu vou criar um componente para que vocês peguem, entendam as duas coisas. Então, aqui eu vou chamar de list. Essa é minha lista. E aqui dentro a gente tem nosso L. Vou criar mais um componente para que vocês possam ir vendo como que funciona. Aqui eu vou dar um export const chamado list é igual a styled.ul. A nossa lista é uma UL, ok? Salvei aqui. E aqui dentro a gente precisa importar agora a nossa lista. Nunca esqueçam de importar aqui, senão não vai dar certo. Ok? Então, por enquanto tá tudo certo. Vamos copiar o código de novo. Então, dentro da minha lista, eu vou ter as minhas LIs e vamos estilizá-las. Esse aqui vai ser o background. E eu vou pegar também o edit e o hide. Salvei. Vamos ver como ficou. Ficou bem legal. Deixa eu colocar um comentário aqui. Só vamos dar um margem top para não ficar tão colado. Vou dar um margem top de uns 10 pixels. E uma coisinha chata também, ó, é esse pontinho aqui. Eu não quero esse ponto, eu não quero. Então, esse ponto chama list style. Eu acho que é list style. Deixa eu ver. Não lembro. Aí, tá vendo? Às vezes a gente esquece. Google. Tirar ponto ULLI CSS. Como tirar esses pontos? É list style type, ó. Faltou o type. Então coloco o list style type como nome. E aí sai esses pontinhos. Esses pontinhos meio chatos aqui, ó. Tá vendo? Então vou colocar aqui, ó. Tinha faltado o type. Tinha esquecido. Beleza. Tá bonito. Acho que ficou muito colado ainda. 10 pixels é pouco. Vou colocar uns 20 pixels. Eu acho que tá ficando bem legal. Ok. Agora esse comentário aqui a gente pode colocar o color dele como white. E vou dar um padding aqui também de uns 5 pixels. Para não ficar tão colado com a borda. Tanana. Eu acho que ficou bem legal. Você pode centralizar, você pode colocar pode colocar aqui ao centro, pode deixar assim. Eu achei assim mais legal. Se quiser centralizar, também pode centralizar. Mas o grande objetivo dessa aula não era o código CSS em si, mas sim você aprender essas minúcias do Styled Components, beleza? E como eu falei para vocês, é só ir treinando, lendo documentação, quebrando a cabeça para você aprender. Vou fazer uma breve recapitulação. Então, a gente criou aqui nossos Global Styles, então a gente cria esse arquivo aqui e coloca dentro do nosso index, a gente importa ele aqui dentro do nosso index. Criamos também aqui o nosso arquivo com os nossos componentes do Styled Components e sempre vamos importando e colocando aqui. Ok? Vou deixar o código aqui embaixo, então olha o código com calma, assiste a aula novamente, tenta fazer sozinho, tenta aplicar em algum projeto seu que com certeza você vai aprender, vai entender como funciona o Styled Component. Muito obrigado, galera, espero que tenham gostado do vídeo e eu queria que vocês comentassem aqui embaixo outros assuntos que vocês querem ver aqui no canal, então dê a opinião de vocês, que vocês querem que eu traga aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nada do que tá por vir, tá vindo muito conteúdo por aí e curte esse vídeo que com certeza vai me ajudar. Galera, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e vejo vocês na próxima.